Irmãos e irmãs, é privilégio poder dirigir a palavra a vocês nessa devocional. O nosso tempo é curto e eu vou direto já no texto que nós basearemos a nossa devocional, que se encontra em Ezequiel, capítulo 3, versículos 22 a 27. O livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 22 a 27, eu vou ler aqui. Por favor, acompanhe com atenção a leitura desse texto. Diz assim no capítulo 3 desse livro, inspirado por Deus, pelo seu Espírito Santo. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então, entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, vai, encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra, que possamos ser edificados nessa meditação nossa aqui nesta noite. Quem era Ezequiel? Bom, Ezequiel era, obviamente, um profeta. No capítulo 1, versículo 3, nós lemos, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. É um profeta com um chamado bastante específico aqui, e como de costume, a palavra de Deus, ao se referir a pessoas, ela entrelaça essa pessoa, os incidentes, com situações geográficas, com genealogias, com itens históricos, porque a palavra de Deus é história confiável, não é uma coleção de mitos. Então, esses detalhes que às vezes parecem tediosos e não importantes à nossa primeira percepção, mas eles são importantíssimos, porque a Bíblia está contando uma história factual, algo que realmente aconteceu. Nós não temos aqui na palavra de Deus apenas aquilo que a neo-ortodoxia chama de uma Heilsgeschichte, ou aquela supra-história que não tem nada a ver com a história factual, os fatos horizontalmente observáveis, mas nós temos toda a transcendência de Deus aqui interagindo com a história da humanidade. Por isso, esses detalhes também. No capítulo 3, versículo 10, nós lemos, ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Então, Ezequiel era um profeta no sentido de ser o porta-voz de Deus, extremamente evidente nesses trechos aqui. Um profeta não é apenas aquele que prediz o futuro, o elemento preditivo do futuro é apenas um dos elementos da profecia, mas é aquele que é porta-voz de Deus, e Ezequiel preenche aqui esse chamado e essas qualificações. Mas ele era também um atalaia, aquele que vai à frente, aquele que vai avisando
aquele que vai soando a trombeta, aquele que vai colocando palavras de sobriedade ao caminhar do povo e das pessoas para que voltem ao Senhor Deus. No versículo 17 do capítulo 3, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ezequiel comeu um rolo, no capítulo 3, versículo 1, e nós lemos que esse rolo era doce como mel. E como é interessante a semelhança aqui de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8, esse rolo torna-se amargo. Porque o serviço de Deus, essa proclamação, esse peso que nós temos de proclamar a mensagem de Deus, é um manuseio de algo doce, mas não podemos desconhecer, uma tarefa, por vezes, penosa e amarga em função da resistência do pecado. Ezequiel tem um chamado dramático, visões, né? Seres viventes, no capítulo 1, versículos 4 a 14, 4 rodas, aquela visão que já foi denominada do giroscópio que ele viu, capítulo 1, versículos 15 a 21, um firmamento fulgurante, capítulo 1, versículos 22 a 28, e também esse rolo que ele tem que digerir, e ele é doce como mel, mas depois torna-se amargo. A questão do rolo também nos mostra que a fonte do que ele teria que falar era a palavra de Deus, como nós temos também na palavra de Deus a nossa fonte. Ezequiel profetizou durante 22 anos, e ele é chamado repetidamente de Filho do Homem, 90 vezes. Como também Daniel, no Antigo Testamento, recebe esse título, e, obviamente, a pessoa de Cristo, mostrando uma humanidade a serviço de Deus Pai no cumprimento de seus planos. Vamos procurar entender o texto que eu li, esses versículos 22 até o versículo 27. O chamado aqui a Ezequiel, nesse estágio de sua missão, ele foi chamado desde o capítulo 1, mas nós já estamos aqui no capítulo 3. Deus havia chamado Ezequiel para uma grande missão. E ele está prestes aqui a ensinar alguma coisa para Ezequiel, principalmente obediência, submissão e confiança na providência divina. Obediência, submissão e confiança na providência divina. Nós lemos aqui esse termo que ele usa, a mão do Senhor, usado no capítulo 1, é utilizado aqui no capítulo 3, se fez muito forte sobre mim. Significa que a percepção dele do peso dessa mensagem, dessa missão, chega a ele. Finalmente, a ficha cai. Ele se apercebe dessa missão. E a missão é: levanta-te, sai para o vale e eu falarei contigo. E ele vê aqui a glória do Senhor. Levantei-me, saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio no Quebar. Ele está fazendo referência àquilo que já está registrado lá no capítulo 1, versículos 27 a 28. E, semelhantemente ao que já havia acontecido, no capítulo 1, versículo 28, ele cai com o rosto em terra, ele desfalece ali perante aquela visão majestosa e o peso daquela revelação de Deus. Mas continuamos lendo aqui e vemos
no versículo 24, então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse, vai, encerra-te dentro da tua casa. Então entrou em mim o Espírito. O que é que significa isso? Ezequiel, será que não possuía o Espírito Santo? É claro que ele possuía o Espírito Santo. Ele era uma pessoa salva, mas nós nos esquecemos com tanta frequência. Estamos até estudando isso durante esses dias com a minha classe de pneumatologia, sobre as multiatividades do Espírito Santo. Ele não habita em nós apenas como penhor da salvação, ou como selo da salvação, mas ele também vem a pessoas específicas para tarefas específicas, em ocasiões específicas, como foi com Sansão, como é agora com Ezequiel, como foi com os apóstolos, em situações dentro do planejamento de Deus e debaixo da soberania de Deus. No capítulo 2, versículo 2, ele já fazia uma referência análoga, entrou em mim. E o que nós vemos aqui é que quando o Espírito Santo vem sobre ele, o que é que acontece? Diz o texto, ele me pôs de pé. E essa mesma experiência ele já tinha tido no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, no próprio capítulo 3, versículos 12 e 14, levantou-me e chama a atenção como isso é diferente dessas supostas manifestações contemporâneas do Espírito Santo, onde alguns pregadores dizem que passam o paletó ou fazem alguma invocação e quando o Espírito Santo vem, derruba. Mas na palavra de Deus nós vemos que quem cai é o homem frágil, necessitado de Deus. O Espírito Santo levanta, é o contrário. O Espírito Santo me pôs de pé. Sobriedade aqui é o que marca esse estar cheio do Espírito Santo. Como nós lemos também lá no Novo Testamento, na carta aos Efésios, que nós não devemos estar embriagados com vinho, mas estar cheios do Espírito, ou seja, a antítese de estar embriagado com sentimentos embotados é estar sóbrio, é estar levantado, pronto para a batalha, pronto para a marcha. E ele falou comigo, diz aqui no capítulo 3, semelhantemente ao que já havia sido registrado no capítulo 2, versículo 2. E então encontramos no nosso texto uma situação de dificuldade que certamente deixou ele perplexo e certamente nos deixa perplexo quando nós examinamos esse texto aqui no capítulo 24, na última parte, e também no versículo 24, a última parte, até o versículo 26. Notem, vai, encerra-te dentro da tua casa. Isso aqui, estamos muito familiarizados com esse mandamento aqui dos homens. Aqui é o mandamento de Deus, né? Vai, encerra-te dentro da tua casa. Porque, o filho do homem, eis que porão cordas sobre si. Aqui a situação era pior, ele vai ficar amarrado. E te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Ele está ali manietado de tal maneira que ele não pode sair para o meio do povo. E no versículo 23, 26, farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Pensem essa situação de dificuldade. Ezequiel é levado a experimentar coisas que certamente ele não estava entendendo, ele tem que ficar trancado. Como é que eu vou cumprir a minha missão de atalaia? Ele vai ficar amarrado dentro de casa, porão cordas sobre ti. Como é que eu vou ter contato com o povo? Ele vai perder a voz, a possibilidade de comunicação, ficarás mudo. Como é que ele vai cumprir a missão de profeta, de porta-voz de Deus,
quando antes ele havia sido instado a dizer, a falar, a se comunicar com o povo. Mas no versículo 27, que é o último versículo que nós lemos, vem o alívio e a reversão da situação. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde, no tempo e na maneira de Deus. Quando eu falar no tempo de Deus, darei o que fale a tua boca, no poder de Deus, e lhes dirás o quê? A mensagem de Deus. Quem ouvir e quem deixar de ouvir, na soberania de Deus. São as coisas que nós vemos aqui de uma forma muito rápida aqui nesse texto. Mas aplicando o texto para nós aqui. Muitas vezes nós estamos seguindo a Deus. Achamos que já dominamos os nossos caminhos. Achamos que já entendemos a nossa missão. Achamos que já compreendemos todos os aspectos da nossa vida. E Deus pode nos sacudir, como tem feito nesses últimos tempos. Podemos ter uma reversão tremenda de rumo, que vai nos deixar espantados e atribulados também. Será que nós estamos preparados para reconhecer a mão de Deus em nossas adversidades? Será que podemos aprender aqui da forma como Ezequiel, ele é ensinado obediência, submissão e confiança? O nosso primeiro missionário aqui, que nos trouxe o presbiterianismo para o Brasil, Ashbel Green Simonton, teve uma dessas sacudidelas na sua vida, quando a sua esposa morreu de parto, e ele registra no seu diário que as coisas iam tão bem, ele estava tão feliz, e ele temia que alguma coisa estivesse errada, porque o professor dele, Charles Hodge, dizia que ele teria muitas aflições no campo e na sua vida, e nada disso havia acontecido, e então ele experimenta a mão de Deus, e ele fica em perplexidade, registra tudo isso no seu diário. Mas nós não encontramos nenhuma palavra de revolta nesse diário de Simonton, mas sim de submissão. Perplexidade, sim. Incompreensão com relação à conjuntura, obviamente, mas submissão a Deus e aos seus propósitos. Então, irmãos e irmãs, é necessário que compreendamos que nesta vida, nem sempre o que nós queremos fazer pode ser feito. Nem sempre o que nós devemos fazer pode ser feito. Nem sempre o que gostaríamos que fosse feito e aquilo que é melhor para nós, na nossa compreensão, pode ser feito. Eu lembro quando o meu pai teve um infarto, e então eu ali acompanhando ele na UTI, ele tinha momentos de lucidez, nós tínhamos só um momento curto para visitá-lo, e então era eu que ia ali para o seu lado, eu como filho único, e ele estava ali amarrado na cama. E aquilo era uma tortura para ele. E ele apelava para mim e dizia, meu filho, me solte, eles estão me amarrando aqui. E ele expressava toda a frustração naquele momento. E aquilo me causava um desespero grande. Como é que eu vou honrar ao meu pai e obedecê-lo perante a súplica que eu o desamarre? Mas naquele momento era o que era necessário para ele, senão eles sabiam, e eu sabia também, que ele arrancaria todas aquelas
coisas que estavam ali penduradas e injetadas nele, exatamente para preservar e restaurar a sua vida e a sua saúde. Então, irmãos e irmãs, o servo de Deus não age impelido por resultados ou pelas circunstâncias, mas por princípios. Nós não podemos tomar o lugar de Deus e discernir por completo as circunstâncias, o que está por trás, os propósitos de Deus, mas os princípios da sua palavra nós entendemos e sabemos muito bem. O servo de Deus age no poder e na dependência de Deus. Para Ezequiel, a palavra voltou, a possibilidade do encaminhamento da missão retornou, mas tudo no tempo de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, manifestando a justiça de Deus, enaltecendo o nome de Deus. Quantas vezes também nós colocamos a dependência de nossas ações na aceitabilidade social, na aprovação do que fazemos aos nossos amigos, companheiros, ou em resultados que são almejados. Ou desesperamos perante uma situação de adversidade que atravessamos. A minha palavra é que nós devemos confiar em Deus e seguir sob sua liderança, como Ezequiel fez, e foi de grande proveito para a sua vida, e cumpriu os propósitos de Deus. Quem ouvir e quem deixar de ouvir, assim seja, mas como proclamadores da palavra, devemos seguir à frente na nossa missão. Que Deus nos abençoe nesta noite.